A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Meus queridos irmãos, é um prazer enorme poder estar voltando aqui a esta igreja. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, depois ao pastor Clementino, que nós passamos a amá-lo desde as outras vezes que já estivemos aqui em reuniões de obreiros, quando não era essa mega igreja. Era uma outra igreja bem menor, mas já voltamos aqui, né? Já estivemos aqui. Eu agradeço também ao pastor Marcos Gouveia, que franqueou esse convite, e a todos os pastores, primeiros e vice-presidentes, os obreiros, de um modo geral, enfim, toda a igreja que está aqui para cultuar o nome do Senhor. Meus queridos, que noite maravilhosa, né? Esses louvores assim que nos comove e que glorifica o nome do Senhor, move o céu, né? Esse último, então, aqui, pelo amor de Deus. Estou segurando as lágrimas aqui, porque é muito gostoso. Eu também sou músico, né? Eu digo eu sou, não toco mais. Esses dias eu tentei tocar meu instrumento, que eu toco instrumento de palheta, mas não saiu nada, porque, ó, diz que quem para de estudar esquece até o que aprendeu, né? Meus queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. E, antes de tudo, eu já quero desejar a todos vocês um ano muito abençoado na presença de Deus, que seja um ano cheio da presença de Deus, porque é o que nós estamos precisando, andar na presença de Deus, que os dias são maus, mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. E se estivermos andando com Ele, tenha certeza que nós atravessaremos esses dias, como diz aí o provérbio, com os pés nas costas, né? Estaremos bem para a glória de Deus. Então, eu desejo a todos os irmãos bênçãos, prosperidade, que o Senhor possa, segundo a sua vontade, realizar aquilo que você deseja e que está em harmonia com o coração de Deus. Que tem coisas que a gente deseja, mas não está em harmonia com Deus, aí Ele não vai atender mesmo, né? Mas se tiver em harmonia, tenha certeza, Ele vai conceder, você será abençoado em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, e o tema desta mensagem é uma preocupação desnecessária. Repita comigo, uma preocupação desnecessária. Nós estamos aí no início de ano, mês de janeiro, estamos no dia 13 de janeiro de 2023, e sempre quando surge um novo ano, vem também com ele as preocupações. Preocupações com dívidas, com dificuldades e com tantas coisas, como será esse novo ano, principalmente, sem entrar no mérito da questão, do quadro social em que nós estamos vivendo, quadro, por que não dizer, sociopolítico e religioso, que nós estamos atravessando por dias um tanto difíceis. E há aquela preocupação, o que vai acontecer, o que será da igreja. A mensagem do Senhor para você é esta: uma preocupação desnecessária. O apóstolo Pedro, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então devemos descansar nele, lançando sobre ele todas as nossas preocupações. E não é sem nenhum motivo que o Senhor Jesus disse, por que estáis preocupados com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor cuida das aves, o Senhor cuida das plantas, o Senhor cuida de tudo, e em especial de você. Você é especial para Deus. Descanse no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a fazermos uma leitura no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Marcos capítulo 16, todos encontraram? Do versículo 1 até o versículo de número 7. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo,
ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Como ela era? E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, aleluia, o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Aleluia, Pai. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Senhor nosso Deus, e nosso Pai que está no céu, mais uma vez, Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui na tua casa, sentindo a tua presença, sentindo esta comunhão com a tua palavra, junto com o teu povo, com as tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. Ah, Senhor, enche-me, capacita-me para que eu possa ser canal de expressão da tua vontade, comunicar o teu coração ao coração do teu povo, para que eles saiam daqui abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, por si só, ela é poderosa, ela é comovente. Meus queridos, como eu havia dito no início, o nosso tema de hoje é uma preocupação. A palavra preocupação, ela é formada por dois vocábulos, esse substantivo preocupação. O prefixo é pré e o sufixo é ocupação. Esse prefixo pré, ele traz consigo a ideia de antecipação, de tudo aquilo que vem antes. Por exemplo, a mulher que está grávida, prestes a dar à luz, ela vai fazer um pré-natal. Da mesma sorte, pré aqui significa antes. E ocupação, o substantivo ocupação significa o ato de estar ocupado. Ocupação significa o ato de estar ocupado. Se pré é antes e ocupação é o ato de estar ocupado, se juntarmos os dois vocábulos, nós teremos preocupação, que é o ato de estar preocupado antes, antecipadamente. E não é justamente isso que acontece? Um dos maiores problemas da humanidade, e eu me incluo porque também faço parte desse grupo, é nos preocuparmos. Nós nos preocupamos com tudo, com amanhã, até com hoje, né? Que será daqui a pouco. E o Senhor Jesus, ele apresentou várias lições para nós não nos preocuparmos. E aqui nós temos um exemplo clássico de pessoas preocupadas. Percebam que esse texto aqui, ele relata um episódio posterior à crucificação. Jesus é conduzido à presença de Pilatos para ser julgado, porque os judeus quiseram dar fim na vida de Jesus, matando-o, mas não conseguiram, porque eles apresentaram as questões judaicas, só que eles estavam diante de um tribunal romano, que não imiscuíam em questões judaicas. Eles só julgavam questões que estavam ligadas às leis romanas. E por esta razão, não conseguindo, eles fizeram uma grande acusação, dizendo: olha, ele disse que é rei, e todo aquele que diz que é rei é contra César.
Em outras palavras, a mensagem que eles estavam passando para as autoridades romanas era a seguinte: se ele é contra César e você, Pilatos, libertá-lo, você também é conivente com esse mesmo ato. Visto como nós já o denunciamos uma vez, iremos denunciá-lo pela segunda vez, e é bem possível que você perca o seu reinado, você perca o seu trono. Então, entre ele e Jesus, ele preferiu então entregar o Senhor Jesus. E resumindo aqui, Pilatos, a bem da verdade, não queria matar Jesus. E por essa razão ele mandou açoitá-lo severamente. Porque no tribunal romano, esta questão da flagelação era uma punição severa. Muitos daqueles que eram levados para serem punidos pelo flagrum romano, alguns deles ficavam com os ossos quebrados, com fraturas expostas, outros morriam, porque diferente dos judeus, que davam apenas 40 chibatadas, e nem sequer 40, porque era a sentença do Malkut, determinados crimes do Império Romano, as pessoas recebiam 40 açoites, mas para que os carrascos não ultrapassassem a quantidade de 40, davam 39. Portanto, só que no Império Romano não havia limite. O carrasco batia até não ter mais forças. Jesus apanhou com flagro romano exemplarmente, que já era um tipo de condenação. E diferente do que acontecia com os outros, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Sabe por quê? Para cumprir a profecia que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E assim Jesus então é apresentado, porque o que os judeus queriam era a crucificação. E eles pediram para que ele fosse crucificado, e assim aconteceu. Jesus foi crucificado. Quando ele é crucificado, as mulheres então, elas vão para casa, porque elas eram judias, para guardar o sábado, mas no domingo pela manhã, quando ainda estava escuro, eram cerca de mais de 10 mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a Maria, tia de Jesus. Nem todos talvez sabem disso, mas Jesus tinha uma tia chamada Maria, que ela era mulher de Clopas. Então, ela também estava presente. Eram cerca de 10 mulheres que estavam ali. Mas vindo então, elas queriam prestar a última homenagem a Jesus. E que homenagem era essa? Elas vieram para ungí-lo. Elas vieram para ungí-lo. Mas em vindo para ungí-lo, elas tinham uma grande preocupação. E a preocupação era esta. Qual era a preocupação? Quem revolverá a pedra da entrada do sepulcro? Quem revolverá a pedra da entrada do sepulcro? Será que elas tinham alguma razão para estarem preocupadas com esta pedra? O evangelista diz que a pedra era muito grande. Mas essa questão de muito grande é muito relativa. Porque o que é muito grande para mim pode não ser tão grande assim para você. Então o que ocorre? Josh McDowell, que é um grande teólogo, e ele tem uma obra de cunho arqueológico, que é As Evidências da Ressurreição de Cristo, e numa pesquisa arqueológica ele vai falar sobre esta pedra que ficava na entrada do sepulcro. Olha só, essa pedra tinha cerca de 2 toneladas. Quanto tinha a pedra? E o que significa isso? Ela pesava quanto? 2.000 quilos. De acordo com o relato deste livro de Josh McDowell, para fazer rolar a pedra da entrada do sepulcro, eram necessários 20 homens. Quantos homens? Mas elas estavam em cerca de 10 mulheres. Se eram necessários 20 homens para rolar, e elas estavam em apenas 10 mulheres, havia possibilidade, do ponto de vista humano, delas rolarem essa pedra? Sim ou não? Então havia, portanto, razão para elas estarem preocupadas. Só que não era só este problema. Esta pedra que estava na entrada do sepulcro pesava 2 toneladas, mas ela tinha um agravante. Ela tinha 2 lacres que eram selo romano.
um à direita e outro à esquerda, que se alguém violasse esse lacre, de acordo com as leis romanas, poderia ser crucificado, porque era uma ofensa direta ao imperador romano. Era uma ofensa direta a César. Portanto, tinha primeiro 2 toneladas de pedra para rolar. Mesmo que elas tivessem força para rolar, havia também 2 lacres, que era o selo romano. Só que tinha um terceiro problema. Para chegar até a pedra, havia um obstáculo muito grande. Porque os judeus foram até Pilatos dizendo o seguinte: Pilatos, esse embusteiro, quando estava vivo, ele disse que no 3º dia ele iria ressuscitar. Então, para que não aconteça que na madrugada, os seus discípulos vão até lá, rolem a pedra, tirem o corpo e depois proclamem que ele ressuscitou, aí o segundo embuste será maior do que o primeiro. Portanto, nós reivindicamos uma guarda romana para estar na porta do sepulcro. Uma guarda romana para estar guardando. Percebam que para vigiar o apóstolo Pedro, havia 4 quaternos de soldados. Quantos soldados? 4 quaternos. O que significa isso? Cada quaterno era 4 soldados. Se eram 4 quaternos, tinham quantos soldados? 16 soldados para vigiar quem? O apóstolo Pedro, que era discípulo de Jesus. Só que fora isso, ele estava algemado em cada punho a um soldado, e havia uma fortaleza, várias portas de ferros, por causa de um discípulo. E para guardar o cabeça, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Yeshua HaMashiach, Jesus, o filho de Davi. Quantos soldados será que tinham ali, próximo ao sepulcro? Não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, elas estavam preocupadas com a pedra, mas quando elas chegaram ali, elas perceberam uma coisa, que a pedra já havia sido... Deus enviou o seu anjo, que resplandeceu ali no sepulcro, rolou a pedra, e aquilo que estava na preocupação das mulheres, estava debaixo do anjo, porque eles estavam assentados na pedra, esperando as mulheres chegarem. Quando elas chegaram, eu estou aqui parafraseando agora, é possível que eles tenham dito: vocês estão preocupadas com alguma coisa? Seria isso que nós estamos sentados sobre ela? Seria esta pedra? Não se preocupe, não há necessidade, a pedra já foi revolvida, Deus já entrou com providência, Deus já interviu na história. Aleluia! A sua preocupação está debaixo dos pés de Jesus. As ondas que preocupavam os discípulos no mar, Jesus veio surfando sobre as ondas ao encontro dos discípulos no meio do mar da Galileia. Oh, adorado seja o nome do Senhor. E ainda sobrou uma vaguinha para Pedro. É um fantasma. Não, não temam, sou eu mesmo. Se és tu mesmo, permita que eu ande contigo sobre as águas. Desce do barco, pode vir. E Pedro saiu andando sobre as águas. Está preocupado com as ondas? O Senhor vai fazer você andar sobre as ondas. Está preocupado com a pedra será revolvida. As pedras serão revolvidas. Você pode adorar o nome do Senhor? Que pedra? Qual é a pedra que está te preocupando? O que é que não está deixando você dormir? Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Existem pedras sendo removidas aqui nesta noite. Existem problemas sendo solucionados. Amanhã é um novo dia. Aquilo que te preocupa está no controle de Deus, está no domínio de Deus, está na autoridade de Deus, está debaixo do poder de Deus. Apenas uma ilustração. Conta-se que... Bom, eu sou meio matuto, eu sou da roça, né? Inclusive, eu tive esses dias atrás lá na minha cidade natal. Eu já fui boia fria. Quem sabe o que é boia fria aqui?
Quem já foi boia fria aqui? Eu já fui. Carpidor de roça, carpindo soja, milho, café, podando café, cortando cana. Tudo isso eu trabalhei desde a idade de 6 anos. E conta-se uma história de um irmão que ele foi parar numa fazenda. E nessa fazenda tinha um fazendeiro que odiava crente. Mas toda fazenda tem um administrador. E tem também o gato que contrata o boia fria. Não é assim? É o gato, né? Ele contrata. Aí tem o administrador, tem o gato, aí tem um caminhão que vai buscar o pau de arara, que vai buscar o boia fria. Na minha época era assim, que esse caminhão subia todo mundo criançada, aquela marmitinha com macarrão branco e o zoião, e a gente ia cortar cana e ia trabalhar. E aí diz que o irmão chegou lá e daqui a pouco veio um fazendeiro naquele cavalão 7 palmos, e ele com a sua enxadinha 2 caras, a sua liminha SKF, vocês viram como que eu conheço? É, a liminha SKF. Quando o camarada come muito, o camarada fala, esse cara come mais do que lima nova, porque come muito, né? E aí diz que ele chegou, parou perto do irmão e falou, escuta, eu fiquei sabendo que o senhor é crente? Sim, eu sou crente, sim. O senhor não sabia que eu odeio, que eu não gosto de crente? Não, não sabia não, senhor. Pois é, mas já que o senhor está aqui, não comecei como é que o senhor entrou, eu vou lhe fazer uma proposta. Pois não, e qual que é? Eu ouvi dizer que na Bíblia dos crentes está escrito que se eles tiverem fé como um grão de mostarda, eles mandam que um monte se lance no mar e ele obedece. É verdade? Ele falou, é verdade. Pois bem, o senhor está vendo aquele monte ali? Estou, sim, senhor. Se amanhã ele não estiver lá do outro lado, o senhor se considere um crente morto. Fim do dia. O que é que você faria? Que tamanho ficaria a sua cabeça? De uma jaca ou de uma melancia? Sabe o que esse irmão fez? Falou, tá bom. Pegou a enxadinha dele, foi para o rancho. Colchãozinho feito de capim. Estava ali aquele pendurado, ele pegou a enxadinha dele, colocou do lado, dobrou o joelho e falou assim, Senhor, aleluia, eu vou dormir, porque esse negócio de transportar monte de um lado para o outro não é comigo, é contigo. Aleluia! A pedra não é contigo, é com ele, é ele que rola a pedra. Aleluia! Esse negócio de transportar monte não é contigo, é com ele. Descansa nele, entrega para ele, deixa ele resolver. Adore o nome do Senhor, é ele aqui nesta noite, para remover montanhas, para rolar pedras. E tem outra, se o lacre da pedra for quebrada, deixa o imperador falar com o rei dos reis. Deixa ele se virar com o rei dos reis. Não é contigo, é com ele. Porque foi ele que quebrou o lacre. Foi ele que desfez o selo. Então deixa Deus, porque quando Deus faz, ele faz certinho. Ele tira papel que está embaixo, coloca em cima. Ele tira papel que está em cima para te condenar, coloca embaixo. Ele muda as coisas, ele transforma. Ele tira da prisão, ele tira do hospital, ele tira do cemitério. Ele ressuscita mortos, ele transforma a vida. Aleluia, adore o nome do Senhor. É Ele, quem acredita nisso, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele. Aleluia. Quem está sentindo a presença dEle, ela é poderosa aqui nesta noite, é poderosa. Portanto, a primeira preocupação era desnecessária. Mas vamos lá. Se essas mulheres estavam indo ungir Jesus, elas se esqueceram de uma coisa. O que elas se esqueceram? A primeira preocupação da pedra, não havia necessidade, porque a pedra já havia sido removida. A sua pedra já foi removida. Mas se elas foram
ungir, elas se esqueceram de uma coisa. Jesus, ele foi ungido 2 vezes. Uma vez, está registrado em Lucas capítulo 7. E a casa onde ele foi ungido, o dono da casa chama-se Simão, o fariseu. Simão, quem ungiu Jesus ali foi uma mulher pecadora. Não sabemos, alguns chegam a dizer que ela era Maria Madalena, mas não é Maria Madalena, tá? Era simplesmente uma pecadora. Não sabemos a natureza do seu pecado, mas simplesmente que ela era uma pecadora. Muito bem. Só que Jesus é ungido uma outra vez, na casa de um homem também chamado Simão, por incrível que pareça. Só que esse Simão não era o fariseu, era Simão o leproso. Que alguns atribuem, dizem que Simão o leproso era um outro nome do irmão de Maria e de Marta, que era Lázaro. Mas como assim? Era Simão ou era Lázaro? É que, diferente da nossa cultura, no Antigo Oriente, existe hoje uma palavra que a gente chama de polionímia. Diga, polionímia. Não precisa decorar. Qual é a palavra? Já decoraram? Então tudo bem. Polionímia. Polionímia vem de polis, que é vários. Ionímia vem de onoma, mais sufixo ia. Então, polionímia significa vários nomes. Uma só pessoa, naquela época, tinha mais de um nome. Por exemplo, a começar pelo nome de Jesus. Quantos nomes são atribuídos a Jesus? Vai lá. Jesus, que mais? Yeshua, Yeshua Hamashia, Jesus Nazareno, Emanuel, e por aí vai. Mas todas essas pessoas, todos esses nomes são atribuídos a uma mesma pessoa. Da mesma sorte, Pedro, por exemplo, o nome dele, na verdade, não é Pedro. Qual é o nome dele? A bem da verdade é Shimeon, em hebraico. Que aí fica Simão, de uma forma grecizada. Só que ele é chamado também de Simão Bar-Jonas. Que mais? Simão Pedro. É chamado de Pedro. É chamado de Kefas ou de Cefas. Da mesma sorte, é bem possível que Simão, o leproso, seja o mesmo Lázaro, porque o episódio ocorreu justamente na Pérea, uma das regiões da Galileia, da Palestina, que ficava ao lado da Judéia, e numa aldeia de Betânia, em Betânia. E se vocês analisarem esse episódio, que é relatado no capítulo 26 de Mateus, ele depois é repetido em João, capítulo de número 12, e ali, a mulher que ungiu Jesus no capítulo 26 de Mateus, ela tem um nome no capítulo 12, o nome dela era Maria. Que Maria? Tem 8 Maria na Bíblia. Que Maria? Maria, irmã de Lázaro. É ela que ungiu Jesus. Maria é que unge Jesus, e portanto, ela não é a mulher pecadora, porque a mulher pecadora ungiu Jesus na casa de Simão, o fariseu. E aqui ele está sendo ungido na casa de Simão, o leproso. E depois a gente descobre que tudo aconteceu na casa de Lázaro, na casa de Maria. E foi a própria Maria. E quando Maria ungiu, ela ungiu com uma libra romana de unguento, que era um vaso de alabastro, que todo mundo pensa que o alabastro é um perfume, mas a bem da verdade, o alabastro não é um perfume. O alabastro é uma pedra translúcida, semelhante ao jaspe. E ela servia para confeccionar objetos caros. E entre esses objetos estava o recipiente que ia o nardo puro, que era uma fragrância caríssima. Só para vocês terem uma ideia, quando um rei ia presentear o outro, dava um frasco de alabastro com nardo com apenas 30 ml. Quantos ml? Mas aquilo que Maria usou para ungir Jesus não foi 30 ml. Era uma libra de perfume, uma libra romana. Era o quê? Uma libra romana. Sabe quanto pesava? Quantos ml? 350. Pensa, era cerca de quase 12 vezes o que um rei dava para o outro. Agora, por que ela fez isso? Porque ela não foi ungir um rei. Ela foi ungir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador do universo, o dono do céu e da terra. Será que ele merece? Ele merece essa adoração? Ele merece esse culto? Ele merece esse louvor? Ele
Então as mulheres se preocuparam em ungir Jesus. E, gente, essa preocupação é isso que elas queriam fazer, era legítimo. Elas queriam prestar o último culto para Jesus. Fazer algo maravilhoso. Eram discípulas fiéis. Discípulas que estavam dispostas a morrer por Jesus. E que ficaram ao pé da cruz. Dos 12 discípulos, um traiu Jesus, o outro negou, e 9 desapareceram, somente João, o evangelista, ficou. Mas as mulheres não fugiram, elas ficaram no pé da cruz. Elas ficaram ali no pé da cruz. Aquelas mulheres ficaram ali no pé da cruz. Então perceba que ficando ali no pé da cruz, elas tinham uma devoção fiel a Jesus, uma grande devoção. E elas então dedica uma libra romana. Portanto, a preocupação dessas mulheres de ungir Jesus também era desnecessária. Porque quiseram ungir Jesus, mas Jesus já havia sido ungido. Preocuparam-se com a pedra, mas a pedra já havia sido. Preocuparam-se em ungir Jesus, mas Jesus já havia sido. Prestou atenção? Como às vezes as nossas preocupações não fazem sentido? Talvez você veio daqui cheio de preocupações, mas lance elas diante de Deus. Lançai-as diante de Deus. Terceira razão. Se elas foram ungir Jesus, e nós já estamos caminhando para o final, a minha pergunta é: que tipo de Jesus que elas esperavam encontrar ali no sepulcro? Um Jesus morto ou um Jesus vivo? Que Jesus? Pode falar bem alto. Que Jesus elas buscavam? Oh, gostei disso aí. O Jesus morto. Então elas estavam preocupadas com a pedra, preocupadas em ungir Jesus. E toda essa preocupação é porque elas buscavam um Jesus morto. Mas o anjo disse: vocês estão preocupadas com a pedra. Vocês estão querendo ungir Jesus. Vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, sim. Mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se preocuparam com a pedra, mas a pedra já havia sido. Se preocuparam em ungir Jesus, mas Jesus já havia sido. Se preocuparam com encontrar um Jesus morto, mas Jesus já havia sido. Eita Deus maravilhoso! Gente, é demais. É muito ensinamento num pequeno texto, gente. Glória a Deus, glória. Pode glorificar o nome do Senhor? Pode adorar o nome do Senhor? O que essa mensagem nos ensina? Nós nos preocupamos porque nós nos esquecemos da promessa. Nos esquecemos. O Senhor fala algo com você e naquele momento de empolgação você glorifica, você adora. Mas o tempo passa e aquilo que Deus falou com você desaparece, você se esquece. Então, quando você se esquece, você não tem experiência com Deus. Você não fica firme nas promessas do Senhor. Estas mulheres se preocuparam porque se esqueceram de uma promessa. Quem se lembra qual foi a promessa que Jesus fez em relação a tudo isso aqui? Que no terceiro dia? Se elas tivessem se lembrado desta promessa, será que elas teriam ido para o sepulcro? Buscar quem? Quem não estava lá? Quem tinha ressuscitado com corpo glorificado, imortal, incorruptível, assentado à destra da majestade nas alturas. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele a honra, a Ele adoração. É Jesus, Jesus, Jesus. Agora, a ressurreição de Jesus não é uma mera ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição atípica. A ressurreição de Jesus tem um significado teológico na nossa vida.
A ressurreição de Jesus é o divisor de águas na nossa vida. Se Jesus, como os demais líderes religiosos, tivesse apenas morrido, seria apenas um líder religioso. Eu estive numa cidade do Paraguai, quando saí de Foz do Iguaçu, entrei na Ciudad del Este. Já era tarde, não tinha nenhum lugar para comer, e o único lugar que tinha era um quiosque árabe. Ali tinha quibe e tanta coisa, e eu conheci um árabe, cujo nome é Samir, e ele já até queria fazer debate. E ali o que ocorre? O Samir, a gente começa a conversar, e ele começa, eu perguntei para ele, Jesus, para vocês, o que é? Um profeta, como Moisés foi um profeta, como Mohammed era um profeta. Só que é claro que eles colocam Mohammed, é Maomé, né, que eles chamam de Mohammed, além de Jesus. Mas Jesus para eles é apenas um profeta e nada mais. Então Jesus seria isso que o Samir disse. Mas acontece que Jesus é diferente. Mohammed morreu e está sepultado. Moisés morreu e está sepultado. Os grandes líderes religiosos morreram e estão sepultados. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou glorioso, ressuscitou imortal, ressuscitou incorruptível e está sentado à destra da majestade nas alturas. Essa é a diferença. Mas tá, e o que a ressurreição dele tem a ver comigo? Tem a ver com duas palavras. A primeira, não vai dar para a gente fechar tudo aqui. A primeira chama-se justificação. Repita comigo, justificação. A justificação é conhecida na teologia como o enigma de Deus. Diga o enigma de Deus. E por que o enigma de Deus? Nós temos aqui um advogado diante de um tribunal. O juiz que condena o inocente e absolve o culpado é justo ou injusto? Injusto. Ele é? Ele é? Mas foi justamente isso que Deus fez. E Ele é justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo. Aleluia! Foi isso que Ele fez. Mas como Ele fez? Ele condenou o inocente. Quem é o inocente? Cristo. Todo mundo sabia que Ele é inocente, até o ex-ladrão na cruz. Nós estamos aqui porque devemos, mas esse justo, o que Ele fez? Longinos, adorado na Igreja Católica, também sabia que Jesus era o Filho de Deus. A mulher de Pilatos, que de acordo com a história chamava-se Cláudia Prócula, entrando na audiência diz, Pilatos, vê o que você vai fazer com esse homem, porque por causa deste justo, eu muito sofri essa noite. Os demônios sabiam que ele é o Filho de Deus. A igreja sabe que ele é o Filho de Deus. Todo mundo sabe que ele é justo, que ele é o glorioso, que ele é o majestoso sumo sacerdote. E se alguém não quiser reconhecer o seu senhorio, a Bíblia diz que foi dado a ele um nome, que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. Gente, só para falar da justificação vai longe. Eu vou ter que parar por aqui, porque na justificação, enigma de Deus, Deus condena o justo e absolve o culpado. Quem é o culpado? Barrabás. E quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás é você. Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha, mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu no nosso lugar. Você sabe qual é a prova de que Deus aceitou o sacrifício do Calvário? É que Cristo ressuscitou e se apresentou vivo diante dele. Quando ele se apresenta vivo, nós temos uma outra palavra que tecnicamente, do ponto de vista da teologia, é chamado de imputação. Diga imputação. Imputação, tecnicamente, significa depositar na conta de alguém. Imputação significa depositar. Quando Deus olhou para a nossa conta, diz Orwell Wiersbe,
a nossa conta estava falida, a nossa conta estava negativa, o nosso saldo era deficitário, o nosso saldo estava zerado. Sabe o que ele fez? Ele depositou a justiça de Cristo na nossa conta. Hoje você está em paz, você não deve mais nada. Cristo pagou pelos teus pecados. Uhul! E a prova disso é que Ele ressuscitou. Gente, eu vou parar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ser obediente, que eu recebi 40 minutos. Então eu vou ser obediente. Mas tinha muito que vos dizer. Eu louvo a Deus por esse momento. E gostaria, com a permissão do pastor, eu trouxe algumas literatura aqui para os irmãos que porventura quiserem e sentirem no coração. Vou dar uma de congrega agora, né? Congrega só fala, se o Senhor fazer eu sentir, não é assim que eles falam? Mas se Deus fazer você sentir, compre. Se Ele não fizer, compre do mesmo jeito. Brincadeira da gente. Se você sentir, compre. Se não sentir, compre. Pessoal, olha, eu trouxe o livro aqui. Quero espinho na carne de Paulo. Tem esse aqui, Jefté, sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Tem quase 400 páginas. Tem o volume 3, que está lá na frente, que é sobre a mulher de Jó. O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Como é que é? Sabe como é que está escrito na língua hebraica? Está escrito assim, ó. Vatomer lo ishto oderramah haziki betum aterra barech Elohim vamut. É isso que vocês entenderam. O resto eu explico lá no livro. Vocês não acreditam? Explica assim. Tá bom? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo? Gente, tem 59 temas lá, 75 aqui, 36 aqui. Tem ainda o volume 4, a vida após a morte, estado intermediário, o que é a alma? O homem é uma alma, ele tem uma alma. 130 temas em quase 500 páginas. E esse daqui, ó, tudo sobre escatologia, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, grande tribulação. Por que não sou pós-tribulacionista? Aqui são 100 questões sobre escatologia com quase 500 páginas. E esse aqui é um lançamento. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Por exemplo, a Bíblia não diz que o alabastro é um perfume. Há poucos dias estava ouvindo, não vou falar o nome dele, hein? Um doutor em arqueologia. Bom, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acho que eu nem preciso falar o nome dele, né? É assim, moreninho, cor de canela, igual eu, esquecido no forno, e tudo bem. E sabe o que ele falou? Ele disse que Saulo, esse nome foi mudado para Paulo. A Bíblia não diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. E isso é coisa de pregador. É tradição oral. A gente ouve e não vai na Bíblia para conferir e reproduz. Só que pior do que isso. Ele diz que Saulo é a forma grega do nome Saulo. Ou melhor, Saulo é a forma grega do nome Saul. Até aí está correto. E Saul vem de Shaul, que vem da raiz hebraica Shaal. Só que o pior é que ele diz que Shaul significa efeminado. Gente, pelo amor de Deus, um doutor, um pensador, filósofo, teólogo, arqueólogo, dizer uma bobagem dessa, isso não está na Bíblia, isso não é verdade, é mentira. E um outro deputado, cujo nome eu vou deixar também no anonimato, é um grande pregador. Sabe o que ele disse? Que lá na terra, na África, tem muita maldição, tem muita miséria, e a miséria deve-se ao que Noé fez com o seu filho, qual é o nome dele? Cão. O que ele fez? Todo mundo diz que ele amaldiçoou, mas isso não está na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, não repita mais isso. Isso não é verdade. Noé não amaldiçoou o seu filho Cão, gente. Não está na Bíblia. É isso que a gente faz aqui. Tem 81 temas que os pregadores dizem, mas a Bíblia... E ainda tem um dicionário. São 7 obras. Todas elas custam R$1.060. Hoje, para quem quiser, sai tudo por R$450 e eu ainda parcelo isso aí, tá bom? Quem quiser comprar individual, dicionário, que tem 1.200 páginas, a gente vende também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.